Muito boa tarde, queridos amigos, queridas amigas, na paz de Deus, amém. Quero cumprimentar todos na paz do Senhor Jesus e desejar para você uma ótima tarde, debaixo da graça de Deus. Que Deus abençoe a tua casa, que Deus abençoe a tua vida e que Deus abençoe a tua família, amém. Apenas para deixar registrado, nós ficamos de fazer alguns vídeos algumas semanas atrás, mas devido algumas mudanças, né, nas nossas vidas, nós nos mudamos em alguns outros situações um pouco delicadas. Nós tivemos uma perda também essa semana, nós então acabei não fazendo nenhum vídeo até que nós possamos, né, que eu pudesse me organizar para trazer uma palavra de Deus para você. Então, a partir de hoje, nós estamos retomando as nossas mensagens que provavelmente, né, serão diárias. Também estamos com o projeto de fazermos o nosso canal também no Instagram. Amém? Então eu peço que você que está me vendo, você que está ouvindo, vai ver essa mensagem, que você possa curtir e compartilhar com a tua família, nos grupos de WhatsApp, porque nós somos chamados, amados, para pregar a palavra. Amém? Somos chamados para trazer as boas novas de Deus, a boa notícia. Então, independente, você que está me vendo, talvez do seu credo religioso, a palavra de Deus, ela diz que Jesus Cristo é o mesmo ontem, Ele é o mesmo hoje e Ele será eternamente o mesmo. Amém? Então, se Ele é o mesmo, Ele pode fazer muitas coisas nas nossas vidas. Amém? Ele pode fazer infinitamente mais daquilo que nós pedimos e daquilo que nós pensamos. Amém? Então, quero desejar que Deus abençoe a tua casa, que Deus abençoe a tua vida, e hoje nós vamos falar uma palavra que Deus colocou no meu coração: como vencer o desânimo. Você já andou, né, ou já se sentiu desanimado em algum momento da sua vida? Você talvez está desanimado nesse momento? Você tem alguém da sua família que está desanimado, seja pelas circunstâncias da vida, pelas notícias, pelas questões familiares, desentendimento, talvez pelo desemprego, por situações diárias que nós vivemos, que nós experienciamos no nosso dia a dia, que podem nos desanimar. Quem já não se sentiu desanimado, não é mesmo? Não somente o corpo físico. Talvez você diga: não, Lisa, eu tenho vigor, eu tenho energia. A questão não é física, a questão é como se tivesse um peso muito grande sobre as minhas costas. E isso te desanima, situações que você não consegue resolver. E tudo aquilo que nós não conseguimos resolver, queridos, aquilo vai acumulando na nossa vida e vai se tornando uma montanha, né? Vai se acumulando, e em algum momento você vai ter que mexer nessas gavetas, você vai ter que mexer nessa montanha de coisas e vai ter que ir uma por uma organizando na sua vida. Nós estamos há uma semana praticamente do Natal e depois mais uma semana para a virada de ano. E eu sempre digo, né, para as pessoas que, quando a gente está conversando, que a virada de ano, na verdade, ela só se torna significativa se nós mudarmos o nosso comportamento. Senão ela se torna apenas uma mudança de calendário, não é? E uma mudança de calendário sem uma mudança de pensamento, de fala e de atitudes, ela é apenas uma festividade. Ela perde o seu sentido, porque nós apenas mudamos o calendário, sabemos que tudo está se iniciando novamente, início de ano, né? Contas para pagar, responsabilidades com a família, com os filhos, e mais um ano que vem pela frente. E muitas pessoas, quando não conseguem vencer o desânimo, elas carregam consigo essa montanha de coisas
que ela não consegue resolver, seja na sua saúde física, espiritual. Principalmente eu quero enfatizar hoje a questão, queridos, dos relacionamentos. Se você for olhar para a palavra de Deus, o Senhor Jesus, além dos milagres, né, das coisas maravilhosas que Ele fez, Ele era e é, né, um nosso Deus vivo, mas que Ele se pautava nos relacionamentos. A multidão seguia Jesus não somente pelos milagres, mas porque Ele tinha, além da palavra da vida eterna, Ele tinha o consolo, Ele tinha o amor, Ele tem, né, tinha no sentido quando Ele estava aqui na terra, a questão do acolhimento, porque as pessoas o seguiam porque queriam ouvir uma palavra de direção, uma palavra de acolhimento, uma palavra de amor. Além da cura, além dos milagres que Ele fez e continua fazendo, uma das principais coisas que faz com que o Senhor Jesus se eternize na humanidade, e muitas pessoas estudam, né, a característica, a personalidade de Deus, do Senhor Jesus, é a questão dos relacionamentos. Tanto que Ele escolheu 12 para ficar ao lado dele e fazer a obra de Deus ao lado dele, apesar de um deles ter o traído. Mas hoje a palavra é como vencer o desânimo. Eu quero deixar para você, tem muitos versículos aqui, depois você pode anotar, mas para que nós não se estendamos muito, o Salmo 27, versículo 13, verso 13 e verso 14. O Salmo 27, o título é Confiança em Deus e Anelo pela Sua Presença, um salmo de Davi. Ele é muito bonito, você pode ler ele todo, meditar nele todo. Mas o verso 13 e o verso 14 eu gostaria de deixar nessa tarde para a tua reflexão. Amém? Diz assim: pereceria sem dúvida se não cresse que veria os bens do Senhor na terra dos viventes. Espera no Senhor, verso 14. Anima-te e Ele fortalecerá o teu coração. Espera, pois, no Senhor. Amém? Aqui o salmista, então, está dizendo para nós que ele pereceria sem dúvida alguma. Ele não ia conseguir viver na terra dos viventes se ele não cresce que veria os bens do Senhor. E que bens são esses? Quais são os bens de Deus na tua vida? Que bens são esses do Senhor que podem fazer com que você não pereça nesta terra, terra dos viventes? Ele está falando de coisas daqui da terra, de coisas daqui terrenas, não da eternidade. Eu pereceria sem dúvida se não cresce que veria os bens do Senhor na terra dos viventes. Ele está dizendo que ele sofreria, ele pereceria, ele desfaleceria, desanimaria, se ele não acreditasse que nesta terra ele veria os bens, ou seja, amados, o favor de Deus sobre a vida dele. E no verso 14 ele continua dizendo: espera no Senhor, anima-te e Ele fortalecerá o teu coração. Espera, pois, no Senhor. Talvez você chegou aqui, essa praticamente últimas 2 semanas desse ano, e começa geralmente nessa época é que se inicia as reflexões de ano, não é assim? As reflexões do final de ano, elas se iniciam nesse momento. Bate muitas vezes a tristeza, pelas perdas, pelos planos e projetos que você não conseguiu realizar. Talvez venha em você o desânimo por ter planejado muito, ter tido muitas expectativas, colocado expectativas em pessoas e que você não conseguiu alcançar. Coisas que lá em janeiro de 2019 você estava com todo o gás, não é assim? Quando inicia, nós estamos com todo o gás, prometendo a nós mesmos uma mudança.
prometendo a nós mesmos que nós vamos mudar, que vai ser diferente. E apesar das coisas do mundo disserem que vai ser diferente, nós sabemos que durante o ano nós não agimos diferentes, nós não mudamos nosso comportamento. Muitas vezes nós não conseguimos alinhar a palavra de Deus, né, ou melhor, a nossa vida à palavra de Deus. E as coisas não se alinham, não se rompem, não há um desembaraço das coisas e elas permanecem as mesmas. E ao ver essas coisas permanecerem da mesma forma, as pessoas tendo as mesmas atitudes, as mesmas dívidas, as mesmas contas, os compromissos, filhos que talvez estão rebeldes, situações familiares, desentendimentos, enfim, N situações que se repetem, entra ano e sai ano, fazem com que muitas pessoas nessa época começam a puxar o freio e começam a desanimar na sua fé. E aí elas acreditam que apenas há uma virada assim de calendário. Para essas pessoas que não conseguem esperar em Deus e não conseguem crer que verá nessa terra os bens de Deus, ou seja, o favor de Deus sobre a tua casa, sobre a tua saúde, sobre a tua família, é somente uma mudança de calendário. Porque a vida ela permanece a mesma. É aquele velho ditado, se você já ouviu falar, né? Entra ano e sai ano e o fulano não muda. Não é assim? Você já não ouviu falar? Entra ano e sai ano, o filho da ciclana, da fulana, é a mesma história. Entra ano e sai ano, ela promete isso, mas ela não consegue cumprir. Então, como é que nós vamos vencer esse desânimo? Como nós podemos olhar para esses sinais e conseguir detectar antes para que nós possamos vencê-lo? Primeira coisa, preste atenção nos sinais de decepção. Quando você começa a se decepcionar muito com pessoas, com situações, preste atenção a esses sinais. Comece a orar, comece a prestar atenção e comece a vigiar as causas que deixam você decepcionado. E você precisa sentar realmente pegar um papel e apontar as coisas que você precisa resolver, as coisas que te decepcionam. Por que isso, Lisa? Porque a palavra de Deus fala que nós devemos planejar as coisas. O Senhor Jesus disse numa parábola que ninguém constrói um edifício se primeiro ele não sentar e planejar os gastos. E isso nós podemos trazer também, queridos, para o lado espiritual. Ninguém consegue planejar algo melhor na sua vida se não sentar e começar a cortar coisas, a podar a árvore, podar coisas, relacionamentos que são tóxicos, situações na família que te tiram a paz, confusão dentro de casa, filhos que não obedecem, N situações, contas que você precisa organizar, pessoas que você precisa visitar, que você prometeu esse ano e não conseguiu. Então nós realmente precisamos sentar e organizar, porque Deus é um Deus organizado. Amém? Você já percebeu que as pessoas que são mais organizadas, em todos os sentidos, elas dormem melhor? Você já não percebeu que o semblante delas é melhor? Que as coisas fluem na vida delas de uma outra forma? E isso é espiritual, você sabia disso? Você sabia que o diabo ele gosta da bagunça? É verdade, ele gosta das coisas desorganizadas, sujas, bagunçadas. Ele gosta porque ali ele se instala e aonde há um ambiente desorganizado, bagunçado, em todos os sentidos, os demônios, eles se instalam. E você vê que uma casa, muitas vezes que tem confusão, ela está toda bagunçada. Não só fisicamente, mas está bagunçado. Os relacionamentos estão bagunçados, as coisas estão atrasadas, o casamento vai mal, não há um planejamento, os filhos vivem de qualquer jeito. Então, ninguém é perfeito, queridos. Eu não sou perfeita, minha casa não é perfeita. Ninguém é perfeito. Nós não somos perfeitos, mas nós estamos aqui para aprender de Deus,
para que nós possamos chegar num ponto perto, né? O mais parecido com Cristo. Amém? E como nós podemos vencer o desânimo? Primeiro você precisa vigiar e orar, você precisa, como eu disse, prestar atenção nos sinais de decepção e nas causas que te decepcionam. E realmente refletir sobre elas, se não é necessário uma atitude tua para que coisas não se modifiquem, para que as coisas não mudem de lugar, para que haja uma oxigenação dentro do teu lar, dentro da tua casa, dentro do teu ministério. É necessário repensar. Atitudes velhas geram frutos os mesmos, se gerar frutos. Mas quando você tem e se dispõe a ter uma atitude nova, com certeza os frutos, eles serão outros. Amém? Nós precisamos ver também que nós não funcionamos de acordo com o que nós sentimos. Então nós devemos estar atentos sempre à palavra de Deus. Há necessário também de nós, queridos, um esforço. Como é que nós vamos vencer um desânimo? Além da palavra de Deus, nós precisamos nos esforçar. Aqui ele está dizendo que nós devemos esperar no Senhor, nos animar, e Ele fortalecerá o nosso coração. Quantas pessoas, principalmente eu enfatizo nessa época, que mexe muito com o sentimento, elas precisam de um fortalecimento, não é assim? Estão com o coração frágil, qualquer palavra, qualquer olhar e atitude, as desanimam, as deixam para baixo. Então, se você precisa, talvez nessa tarde, Liz, eu preciso me fortalecer o meu coração. Espera no Senhor. O que é esperar no Senhor? É cruzar os braços e esperar tudo cair do céu? Não. Esperar no Senhor é aguardar o tempo certo, aguardar que a resposta dele virá no tempo dele. Esperar no Senhor é lutar, não é deixar as coisas em banho-maria, mas é lutar. Amém? A palavra se usa muito esperar no Senhor como se nos eximisse de uma batalha espiritual, como nos eximisse de combater. O apóstolo Paulo diz que ele combateu o bom combate. Né? Todos nós temos um bom combate. Então, e talvez o teu hoje seja vencer o desânimo. Amém? Primeiro você tem que pensar ousadamente. Lucas 14:31 fala sobre isso. Nós temos que pensar ousadamente. O desânimo ele começa na mente. Ele começa quando nós sentamos, não é assim? Começamos a remoer coisas. Então, o pensamento ele precisa estar ligado nas coisas que vêm do alto. Em segundo lugar, orar ousadamente. Em Hebreus 4:16, nós temos que nos chegar com confiança diante do trono de Deus. Ore ousadamente. Não tenha medo de falar com Deus de uma forma mais ousada, de uma forma confiante na sua palavra. Então você precisa, para vencer esse desânimo, orar ousadamente. Orar ousadamente não é pôr Deus contra a parede, não é exigir de Deus coisas, mas é colocar a confiança, é dizer em alto e bom som que você confia em Deus e que Ele é o teu refúgio, Ele é a tua fortaleza, bem presente na hora da angústia. Ele é o nosso refúgio. Amém? Nós temos que... Esses dias eu ouvi uma pessoa falar que quando nós seguimos alguém, né, quando a gente segue uma pessoa, nós nos tornamos parecidos com essa pessoa. Né? Então, eu sigo a Cristo. Se você segue a Cristo, você vai se tornar mais parecido com Cristo. Então, muitas pessoas acabam seguindo outras pessoas. Não é errado você seguir um canal, você acompanhar um pastor, você acompanhar um líder, mas nós temos que seguir a um só pastor, a uma só voz, que é a do Senhor Jesus. Quanto mais perto você estiver dele, mais parecido você vai se tornar com ele. Amém? Quero deixar uma outra palavra para você também, que está no livro de Gálatas, né? E fala uma palavra bem interessante que diz em Gálatas 6, amém? 6, no versículo 9, tá? Você vai olhar lá na sua casa, capítulo 6, versículo 9, diz que não nos cansemos de fazer o bem, porque a seu tempo ceifaremos,
se não houvermos desfalecido. Se nós não desfalecermos, nós vamos colher. Não nos cansemos de fazer o bem, porque a seu tempo nós colheremos, se não houvermos desfalecido. Então isso é uma advertência. Se nós não nos desanimarmos, nós vamos colher os frutos. Faça o bem. Eu estava pensando hoje qual é o nosso melhor dízimo? Você já pensou? Qual é o seu melhor dízimo? Qual é o seu melhor dízimo? O melhor dízimo é o dízimo do seu tempo. Você sabia disso? O seu tempo para a tua família, o teu tempo para Deus. E quando a gente fala o tempo para Deus, as pessoas acham que a gente precisa ficar de domingo a domingo dentro de um templo, das 8 da manhã à meia-noite, para dizer que serve a Deus. Cuidado! Para dizer que sirva a Deus, eu preciso fazer o bem. E muitas vezes não é ali dentro somente. Existem muitas situações que nós podemos ser parecidos com Cristo. Amém? Então, o melhor dízimo que você tem nesse final de ano e talvez no ano que se inicia, quem sabe você faça um voto com Deus que não seja financeiro, né? O melhor voto com Deus, pelo menos dentro da minha opinião, é dar o seu dízimo. O seu melhor dízimo é o seu tempo, é os 10% do seu tempo para os seus filhos, para a sua família, para os seus amigos, porque quando nós passamos por situações de perda, como nós passamos, e muitos já passaram, é que nós começamos a refletir, né? A gente sempre pensa nisso, mas a gente pensa, mas parece que não coloca em prática, não é assim? A gente sempre promete que vai visitar, que vai ficar mais junto, mas a sensação que realmente as coisas passam e nós não mudamos algumas atitudes. Então, o melhor dízimo que você dá para Deus, né, além da sua fidelidade, é o seu tempo, né, é se importar com as pessoas, né, se importar. Jesus, como eu disse no início do vídeo, ele investia em relacionamentos, investir em pessoas, ajudar pessoas a crescerem. Ajude as pessoas a crescerem no seu trabalho, ajude as pessoas a crescerem no seu ministério. Ninguém trabalha sozinho, nós trabalhamos juntos. Ajude as pessoas a crescerem, porque a seu tempo você colherá, se você não desanimar. Amém? Fale ousadamente. Então, 1 Pedro, lá no capítulo 4, você precisa falar ousadamente. Você precisa, para vencer o desânimo, falar ousadamente. Falar ousadamente é falar a palavra, né? E não aceitar o desânimo sobre a sua vida, sobre a sua casa. Trabalhe ousadamente, também Eclesiastes 9:10. Trabalhe, não somente o trabalho que te remunera, mas trabalhe não pela comida que perece, como disse o Senhor Jesus, né, lá no livro de João, mas trabalhe pelas coisas espirituais. Trabalhe por alguém, faça algo por alguém. Você não precisa postar que você está fazendo, você não precisa dizer que você está fazendo, mas Deus vê. A Bíblia diz que os olhos do Senhor estão sobre toda a terra. Ele conhece todas as pessoas. Ele conhece o meu e o teu coração. Ele sabe o que eu faço, o que eu não faço, como eu faço, para quem eu faço, quando eu faço. Então ele conhece tudo. Trabalhe ousadamente. Faça algo a partir do ano que vem, aquele projeto que você guardou, aquele projeto social, aquilo que está guardado no teu coração. Talvez está te desanimando porque você não conseguiu cumprir. Quem sabe em 2020, né? Ore a Deus. Coloca Deus sempre na frente desses teus planos. Tudo que você for pegar agora, colocar num papel. Muitas pessoas fazem na virada muitos projetos de vida. Não é assim? Fazem projetos de vida, não é errado fazer, né? Projetos de vida, projetam coisas, viagens, mas o melhor projeto de vida é cumprir a palavra e investir em pessoas. Amém? O melhor projeto. Então as pessoas às vezes repetem os projetos. Pense bem antes de fazer o seu projeto, né? A gente faz muitos planos, mas a resposta vem da boca de Deus. Esse ano acho que foi o único que eu não fiz um projeto. E por incrível que pareça, eu tive coisas que eu não coloquei em projeto. Eu não pensava, eu ganhei e eu consegui vencer.
né? Então, muitas vezes é interessante, nada contra você fazer o seu projeto, mas o melhor projeto é colocar a tua vida na mão de Deus, deixar o Espírito Santo te guiar, né? Então, às vezes acontecem coisas que você nem planejou, né? E às vezes você faz um projeto e ele não se cumpre, né? Então, tudo tem seu tempo. Planeje, faça o seu projeto. Coloque ali talvez sonhos que você há muito tempo deixou para trás e isso tem talvez te desanimado. Então, como é que eu vou vencer esse desânimo? É isso, sentando, planejando, trabalhando ousadamente. Para finalizar, queridos, ame ousadamente. Lá em João 15, verso 12 e 13, fala muito sobre o amor de Deus. Esse evangelho, esse livro fala muito sobre o amor do Senhor. Quem não ama não conhece a Deus. Então, ame ousadamente. Esse eu deixei por último porque eu acredito que é o alicerce de tudo aquilo. Só quem ama ousadamente consegue pensar ousadamente, orar ousadamente, falar, trabalhar, se esforçar, vigiar e orar. E o amar ousadamente é o amor sem nenhum tipo de ressalva, nenhum tipo de reserva. Primeiramente, queridos, ame a Deus acima de todas as coisas. Ame a Deus pelo que Ele é. Ame a Deus porque não há outro Deus igual a esse Deus. Ame a Deus porque Ele tem as palavras de vida eterna, né? Ame a Deus porque nós não temos para onde ir se não tiver a Deus. Não pelas coisas que Ele pode me dar, materialmente falando. Eu não amo a Deus por isso. O material é consequência do nosso esforço. Mas o desânimo é vencido, em primeiro lugar, quando nós amamos ousadamente. E as demais coisas, com certeza, elas serão acrescentadas. Mateus 6,33. Né? Busque, em primeiro lugar, o reino de Deus e a sua justiça. E as demais coisas vão ser acrescentadas. Que você possa ficar com essa palavra, que você possa vencer o desânimo, que você possa esperar no Senhor te animar. E o teu coração vai ser fortalecido e com certeza você verá em nome de Jesus, você que está me assistindo, você verá em nome de Jesus os bens do Senhor na tua vida, na tua família, no teu trabalho, no teu ministério. Você verá em nome de Jesus, no tempo de Deus, os bens do Senhor na terra dos viventes. É nessa terra, Deus quer dar uma vida de abundância para você nesta terra aqui. Amém? Além da vida eterna. Que coisa boa, né? Deus quer nos dar coisas maravilhosas aqui e vida eterna. Grande é o nosso Deus. Glória a Deus, grande é o nosso Deus. É só Ele que pode fazer isso. E em nome de Jesus eu profetizo sobre a tua vida uma vida de abundância. Que todo desânimo que porventura se instalou na tua mente, no teu coração, em nome de Jesus, na tua família, nos teus filhos, nos teus relacionamentos, você que está prostrado nessa hora, em nome de Jesus, você vai se levantar, você vai se animar e Deus vai levantar o teu coração, vai animar o teu coração em nome de Jesus, que você receba agora, receba o ânimo do Senhor e que todo desânimo na tua vida espiritual, na tua vida de relacionamento conjugal com os teus filhos, no teu trabalho, todo desânimo que te impede de trabalhar, de projetar, de prosperar, de produzir, de amar, em nome de Jesus. Eu repreendo em nome de Jesus. Eu manieto em nome de Jesus. Seja repreendido e eu digo que se retire da sua vida, se retire da sua mente, se retire do seu coração. Todo desânimo, toda dor, toda fraqueza, todo pensamento negativo, damos uma ordem que se retire da tua vida, em nome do Senhor Jesus. Seja profetizado sobre ti uma vida abençoada em nome de Jesus. Amém? Continue orando por mim, continue, se você puder, curtindo a página no Facebook, Acertando o Alvo, amém? E também no canal no YouTube, Lisa Carvalho, Acertando o Alvo, amém? Curta, compartilhe, porque nós estamos fazendo o bem, amém? Quando nós pregamos a palavra, quando nós somos mensageiros da palavra, da boa notícia, nós estamos fazendo bem, nós vamos colher a seu tempo. Amém? Que Deus te abençoe, Deus abençoe a tua casa, Deus abençoe a tua vida e você já venceu esse desânimo, que 2020 seja um 2020 de rompimento,
de desembaraço, de grandes bênçãos sobre a tua casa, de grandes colheitas sobre a tua vida espiritual, principalmente, e sobre a tua vida material, financeira, emocional, conjugal e familiar. Amém? Que você possa compartilhar, que você possa curtir, amém? Porque toda a glória e toda a honra não é para mim, é para Deus. Amém? Que Deus te abençoe, que Deus te guarde, uma ótima tarde e, querendo Deus, nós voltamos no próximo vídeo. Que Deus te abençoe, em nome de Jesus.